Já teve aquela situação de que você queria muito fazer uma coisa, mas acabou desistindo porque você não confia em si mesmo? Porque você precisa da aprovação das outras pessoas? Porque você precisa dos seus pais falando que vai dar certo ou falando vai que é tua? Já aconteceu isso com você? Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha falado para meu pai uma vez que eu queria ser youtuber. Eu tinha falado, pai, eu quero ser youtuber. E sabe o que meu pai disse? Ele disse algo mais ou menos assim: não, esse negócio não dá certo, não, esse negócio não vale a pena fazer isso. Só que quando ele tinha dito pra mim, o efeito foi ao contrário. Na verdade, eu fiquei motivado, sabe? Eu fiquei com vontade de fazer aquilo. Mas só que, infelizmente, não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Porque muitas vezes a pessoa trava, desiste, deixa aquela oportunidade passar, porque não confia em si mesmo, porque precisa da aprovação dos pais, das outras pessoas para tomar suas próprias decisões, para saber se aquela oportunidade é uma coisa que ele quer, para ver se aquela oportunidade é uma coisa que vale a pena, sabe? Ele fica dependente das outras pessoas para conseguir fazer as suas próprias coisas. É uma coisa muito ruim. Porque quando ninguém está ao seu lado, muitas vezes essas pessoas, ou talvez até mesmo você, começa a acreditar que realmente não consegue. Você quer fazer muito aquela coisa, mas procura alguém para confirmar primeiro. Só que quando a gente não tem esse apoio, muitas vezes aquela decisão começa a parecer errada. Não já aconteceu isso com você? Sabe, você precisa da aprovação das outras pessoas para começar seu projeto, o seu canal, para começar seu sonho, mas só que quando as pessoas dizem não, sabe, parece que você que tá errado. Exemplo, você quer muito, sabe, viver de um projeto, você quer muito criar um projeto, só que espera alguém te incentivar. Talvez você achou uma oportunidade, mas só que você desistiu dela porque não vai ter aquela companhia daquela pessoa que sempre te apoia, que sempre te ajuda. Talvez você queira tomar uma decisão, mas perguntou para muitas pessoas, no final decidiu largar porque a maioria disse não, entende? Muitas vezes a gente fica refém das outras pessoas, refém da opinião das outras pessoas refém da opinião das outras pessoas com base nas escolhas que a gente vai fazer na vida. Isso é muito ruim, porque presta atenção, Guilherme, se eu tivesse, como é que é? Se eu esperasse alguém incentivar para eu fazer minhas coisas, para eu criar meu canal e tudo mais, eu nunca teria começado o meu primeiro canal, que é o Caneco Produções, que 40 mil inscritos, apesar que eu deixei de lado, infelizmente, por conta daqui de casa, e nunca teria começado esse canal, entende? Se eu dependesse das duas pessoas para fazer meus sonhos acontecerem, para seguir os meus projetos, nunca teria acontecido, porque na minha vida eu sempre fui uma pessoa, como posso dizer, não é sozinha, mas uma pessoa que sempre caminhou e fez as coisas de forma solitária. Eu sou mais, sabe que eu sou tipo a lobo guará lá, que ela não anda em alcateia, mas não quer dizer que ela não interage com os seus animais. Eu sou tipo isso. E muitas vezes, a maioria das coisas que eu fazia tudo sozinho e eu aprendi a não ser dependente das outras pessoas, sabe? Eu aprendi vivendo meio que sozinho, não que eu não tenha amigos, mas vivendo como é que dizer, meio na minha, eu aprendi que autonomia, a capacidade de você decidir as suas coisas, a capacidade de você fazer suas coisas sem necessidade das outras pessoas fazendo isso por você, é uma coisa que tá no fundo do meu coração. Porque eu sempre guardo a palavra autonomia no meu coração. Na verdade, esse canal aqui, nunca teve, nesse canal aqui, ele sofreu uma coisa maior do que a falta de incentivo. Foi quando meus pais falaram pra deixar meio que de lado, sabe? Deixar o canal meio de lado, sabe? Pra não continuar, né? Mas só que eu firmei o pé, sabe? Firmei assim e continuei. Então, cara, muita gente não chega nem nessa segunda fase. Muita gente, se os pais falarem desiste, as pessoas desistem, sabe? Muita gente não tem uma autonomia, uma maturidade, sabe? Muita gente também não sabe, não é culpa dela, a sociedade não ensina que você tem que confiar em si mesmo, como é que você pode ver uma vida sem depender da aprovação das outras pessoas, a sociedade não ensina. O problema, presta atenção, o problema não é pedir ajuda quando precisa, é você começar a terceirizar a sua própria confiança. O problema não é você ter uma empresa e contratar as outras pessoas. É você terceirizar a sua confiança, terceirizar, como posso dizer, a sua paz, terceirizar os seus sonhos, entende? É dar controle que era para ser seu para as outras pessoas. Imagine receber uma oportunidade que você realmente queria. Vamos dizer, um sonho. Você realmente recebeu uma oportunidade, ou o seu sonho ele apareceu diante de você e você pode pegar esse sonho, mas ninguém demonstra confiança. Então você acaba recusando. Muitas pessoas acontece isso com elas. Quando as pessoas não estão apoiando ela, elas infelizmente desistem.
Mas talvez isso tenha vindo por conta que você tenha aprendido a confiar mais na opinião das outras pessoas do que na sua. Talvez, principalmente na infância, né? Porque a raiz normalmente ela vem da infância. Porque muitas vezes você acabou aprendendo a confiar nas outras pessoas, mas não confiar em si mesmo. Talvez você tenha errado e começado a duvidar das suas decisões. Talvez você tenha cometido vários erros e você começou a duvidar de si mesmo, sabe? Não confiar em si mesmo. Talvez você tenha sido criticado tantas vezes que passou a buscar aprovação antes de agir. E eu acho que o que acontece muito, eu acho que onde que surge bastante também essa raiz da dependência da aprovação, eu acho que ela vem muito quando a família é protetora, sabe? Quando você tem uma família muito super protetora, muitas vezes é a família que toma decisões por você, a família que escolhe as coisas por você. Meio que você não tem meio que controle, e quando você chega na vida adulta, onde que você deveria tomar suas decisões, você fica meio bambo, sabe? Porque quem tomava as decisões eram seus pais, sei lá, seu irmão, seus amigos, sabe? Isso é muito ruim. Você começou a confundir a falta de apoio com incapacidade. Se ninguém acredita, você pensa que talvez não seja capaz. Exatamente o que eu tinha dito sobre os pais. Muitas vezes também a gente nem sequer quer uma resposta falando se vai dar certo. Muitas vezes a gente só quer ouvir um vai que é tua, vai que você consegue, vai lá e dá seu máximo. Muitas vezes a gente não quer nem sequer ouvir muitas vezes a gente nem quer ouvir um sim ou não. Muitas vezes a gente só quer ser motivado. A gente quer sentir aquele sentimento de motivação para dar o nosso máximo. Muitas vezes é isso que acontece. Só que tem que falar uma coisa. Nem sempre as pessoas vão entender aquilo que você quer fazer. Nem os pais e principalmente parentes. Você tem que entender uma coisa. A maioria das pessoas as não vão entender o seu sonho. A maioria das pessoas não vão entender seus projetos e as coisas que você quer fazer. Muitas vezes pode ser os pais. Muitas vezes pode ser amigos, né? Muitas vezes pode ser parentes, porque parentes têm uma com dor de dente. Entende? Muitas vezes não, as pessoas não vão. Sabe? Você tem que aprender a caminhar sem depender da aprovação das outras pessoas. Porque o mundo tem mais pessoas ruins do que pessoas boas. Tem mais pessoas fracassadas e querem ver você na lama do que pessoas que querem desvoltar. Exemplo, vamos lá, o José. Ele teve um sonho, José. Ele contou por irmãos. E os irmãos zombaram dele, menosprezaram, né? E depois da segunda vez, os irmãos pegaram ele e jogaram lá numa cova, se não me engano, e vendeu pro mercado, pros caras lá que comprava escravos, com um valor abaixo do mínimo. Cara, você imagina uma coisa dessa? Então, você tem que entender uma coisa. Nem todo mundo vai acreditar nos seus sonhos. Eles não vão. Você tem que entender que você não deve ser refém das pessoas se quiser realizar o seu sonho. A maioria das pessoas... Deixa eu te perguntar uma coisa. A maioria das pessoas, elas são vitoriosas ou são fracassadas? Eu vou te responder. A maioria das pessoas são fracassadas. Pessoas que não valem nem a casca do feijão que comem. Pessoas que têm inveja. Pessoas que... narcisistas, sabe? Tem muitas pessoas ruins. Muitas pessoas ruins, filho. O que eu quero dizer é que muita gente quer ver você fracassar porque elas não conseguem isso. Muita gente quer ver você fracassar, você desistir porque elas não conseguiram aquilo que você está tentando buscar. Quero dizer que muitas pessoas têm inveja, más intenções e a maioria das pessoas não vão te apoiar. Eu repito, a maioria das pessoas não vão te apoiar. A maioria das pessoas não vão confiar em você. Eu tô dizendo todo mundo? Claro que não, velho. Claro que não. Talvez pode ser o amor da sua vida, talvez pode ser um amigo verdadeiro. Claro, eu não vou falar que todo mundo no sentido literal. Claro, vai ter gente que vai querer, sabe, seu bem, entende? Mas, tipo, você não pode falar seu sonho pra qualquer pessoa esperando que as pessoas vão apoiar ou as pessoas vão te ajudar. Não vão, porque a maioria, vamos dizer, a maioria tá preocupada com a vida delas, né? E também tem muita gente errada, sabe? Tem muita gente errada, sabe, que com inveja também. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Mesmo sendo pais, muitas vezes não dá para contar seus sonhos. Tem vezes que é melhor falar por amigo do que por irmão. Você acredita? Porque muitas vezes o maior inimigo nem são as outras pessoas. De vez em quando o maior inimigo, a maior dificuldade são os pais, os irmãos, as pessoas que você convive. Não acho uma coisa horrível, né? Mas infelizmente é isso, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Porque presta atenção nisso aqui, porque essa história vai te ajudar muito. Porque ela explica claramente isso. Havia um reino, e nesse reino era cheio de gatos. E existia um gato rei, e era um gato bem gordinho, porque ele comia tudo, sabe? Ele é o rei, né? Ele comia tudo, e a cidade, né? E a cidade, as outras pessoas lá estavam morrendo de fome, eram os gatos morrendo de fome. Eles queriam muito comer, sabe? Comer, beber leite e tudo mais. E esse gato aí, o gato rei decidiu fazer um desafio. Ele pegou, vamos dizer um tronco.
Ele pegou um tronco enorme e colocou lá em cima uma bacia cheia de leite. Cheia de leite. Então, e disse que quem conseguisse subir na bacia podia beber todo aquele leite. Então veio os gatos lá, tentaram escalar, mas escorregavam e caíam, não conseguia. Veio os alpinistas, veio os gatos de maior classe, tentaram lá subir, mas não conseguiram. Até que todo mundo tava meio desistido, né? Que achou que era tudo mentira do rei, pegadinha do rei, sabe? Isso nunca foi capaz. Até que chegou um gato e começou a escalar. Começou a escorregar, começou a escalar. Os outros gatos dizem, desce daí, você vai se machucar. Os nossos maiores alpinistas tentaram e não conseguiram. As pessoas que com mais conhecimento nisso tentaram e não conseguiram. Mas só que o gato continuou subindo. Ele tinha dificuldade, mas ele não desistia. Ele continuou subindo, sabe, descendo um pouquinho. Mas mas com a sua determinação ele conseguiu chegar e entrou dentro da bacia lá de leite e saboreou todo aquele leite. Já os outros gatos que estavam lá embaixo estavam embasbacados, né? Eles falaram, nossa, como é que esse gato conseguiu subir lá em cima? Será que ele teve aula com um coach? Será que ele teve aula com os melhores alpinistas? Será que ele sabe de um segredo que a gente não sabe? Só que o pai desse gato, ele estava ali perto e disse, não, nada disso. Na verdade, esse gato aí, ele tinha duas coisas. Primeiro, uma vontade muito enorme de conseguir aquele leite. E segunda coisa, que ele era surdo de nascença. Sabe qual é a moral disso aqui? Você tem que aprender a blindar seus ouvidos. Você tem que aprender a pegar apenas aquela informação construtiva e rejeitar aquela crítica, sabe? Você tem que parar de pegar a opinião de todas as pessoas. Você tem que parar de dar ouvido a todas as pessoas, sabe? Se alguém fala uma coisa que vai te ajudar, então pegue essa coisa. Veja se vale a pena, e se vale a pena para os seus sonhos e seu pacto, você usa ela. Você tem que entender isso, mas as pessoas não vão te apoiar. Eu entendo que muita gente, elas têm medo de dar o primeiro passo no projeto, porque elas têm medo daquilo não dar certo. Eu até entendo, porque eu já passei por isso, não sei descobrir a verdade. Mas vamos por partes aqui. Direcionamento prático. Quando você quiser saber se deve fazer isso, você tem um sonho e você quer saber se você deve fazer isso, pergunte pra gente fracassada, gente medíocre, gente que não vai casca do feijão que come. Se você receber vários nãos, então é pra você fazer. Entende? Se você receber vários não, é pra você fazer. Essa dica eu ouvi do lado do Ivan Maia. Apesar que eu nunca utilizei, tá aí pra você, caso você queira utilizar. Mas só que presta atenção. Quando você tiver um sonho, quando aquela oportunidade chegar, você vai ter que fazer uma coisa que muitas pessoas não fazem. Mas acredito que é uma coisa de super importância. Sabe o que é? Entrega a Deus. Sabe aquele sonho que você tem? Entrega a Deus. Sabe aquela oportunidade que apareceu e você não sabe se é uma oportunidade boa ou ruim? Entrega para Deus. Sabe quando você está em dúvida? Fale essa dúvida para Deus. Fale essa dúvida para Deus, porque Deus não vai te trair, entende? Deus não vai ser que nem aquelas pessoas lá que vão falar que você não é capaz e tudo mais. Deus, ele vai te ajudar. Porque, presta atenção aqui, Provérbios 16 diz que para entregar seus planos a Deus, porque ele vai ajeitar aquilo para acontecer. Ele diz assim, ó, entregue seus planos a Deus, ele vai ajeitar para que aquilo aconteça, ele vai analisar o seu coração, e se tiver tudo certinho, ele vai fazer isso acontecer. Se sua intenção não é do mal, e se você deixar ele fazer, sabe? Deixar ele modificar um pouco o seu plano. Ou Marcos 11:24, que diz que você tem que ter a fé, que aquilo já aconteceu e assim acontecerá. Você tem que ter fé no seu sonho, que ele já aconteceu, que Deus já ouviu essa oração, que Deus vai fazer acontecer, que vai fazer acontecer, e assim sucederá. Ou 1 João 5,14 diz que não importa o que pedimos a ele, segundo sua vontade nos ouve. O que é sua vontade? É estar de acordo com a Bíblia. Não pode estar antes de acordo com a Bíblia. O Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ignora essa arara aqui porque ela é o capeta na terra. Né? A moral é que se você não for sozinho, fazer o que é correto aos olhos de Deus, vai acontecer apesar das outras pessoas dizendo que não vai. Quando você tem um objetivo, ele é um objetivo bom, que não vai fazer mal para as pessoas, quando você faz a sua parte, você analisa, aprende, erra, pede sabedoria, melhora aquela ferramenta, sabe, dá seu máximo. Quando você quer fazer isso acontecer, sabe, Deus vai te ajudar. Não importa se o mundo inteiro está falando que não vai acontecer. Se Deus estiver do seu lado, ele vai fazer aquilo acontecer. Esse vídeo aqui não é um vídeo de sonhos, porque eu já fiz um vídeo especificamente para sonhos, para como você pode ter certeza que o seu sonho vai se realizar. Mas você tem que entender uma coisa, você não pode depender das outras pessoas para realizar seu sonho, no sentido da aprovação delas. Você precisa depender apenas de Deus. Você precisa fazer uma coisa muito importante que muita gente não faz, que é pedir ajuda para confiar em Deus. Confiar em Deus, que Deus vai te ajudar, e o mais difícil de todos,
confiar em si mesmo. Porque não importa você confiar em Deus, se você não confia em si mesmo. Então o que eu estou dizendo, tem autonomia, pois viver dependendo da aprovação das outras pessoas é uma desgraça enorme. Eu vivo na autonomia. E quando alguém disser que não vai acontecer, lembre-se daquela oração que você fez a Deus. Lembra daquela oração onde você acredita que Deus já realizou. Lembra daquela oração onde você pediu para Deus sabedoria. Lembre-se, porque quem é essa pessoa, muitas vezes, quem é essa pessoa na fila do peixe, sabe? Quem é essa pessoa para dar palpite na sua vida? Lembre-se da promessa que você fez de Deus. Confia na promessa. Lembre-se do que Deus já fez para você. Você não é o que as outras pessoas dizem. Ignore, elas não sabem de nada. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Quando você tiver aquele sonho, quando aquela oportunidade aparecer, não dependa das outras pessoas para realizar o seu sonho. O que eu tô querendo dizer? Quando você quiser a opinião das outras pessoas para saber se aquilo vale a pena, pergunte para as pessoas que têm sabedoria. Pergunte para pessoas, por exemplo, você quer saber se deve namorar com uma pessoa que é assim, dando exemplo. Então você vai conversar com alguém que tem um namoro ótimo, não uma pessoa que tem um namoro de merda, vamos dizer assim. O que eu tô querendo dizer assim, o mundo vai ter muitas pessoas que vão tentar te jogar para baixo. E quando isso acontecer, você tem que voar cada vez mais alto. Não sempre vai ter gente que vai tentar te menosprezar. Então você não pode depender da aprovação das outras pessoas para realizar seu sonho. Você tem que depender de Deus, você tem que confiar em si mesmo, confiar em Deus e fazer a sua parte. Fazer a sua parte, gravar os seus vídeos, editar, fazer os seus roteiros, tocar seu violão, sabe? Você tem que dar seu máximo, você tem que fazer essa parte. Porque, olha aqui, você não é o que as outras pessoas dizem, elas não sabem de nada. E também, não espere nada das outras pessoas. Mas que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas se você quer aprender a dominar suas emoções, a confiar em si mesmo, a blindar os seus ouvidos diante das outras pessoas para que ninguém tire sua vontade de realizar seu sonho, para que ninguém te tire seu ânimo de levantar da cama, para que você consiga, sabe, ter o controle total das suas emoções para realizar seu sonho, seus objetivos e tudo mais, eu vou deixar o curso no link da descrição. Muito obrigado por assistir este vídeo, fique com Deus e até!